A planta que os jardineiros chamam de erva daninha. Você já viu uma plantinha crescendo no meio do quintal, da horta ou até mesmo entre as pedras da calçada? Aquela que aparece sem ninguém ter plantado, cresce rápido e parece não ter fim? Pois é, essa é a famosa erva daninha, como os jardineiros e agricultores chamam. Mas por que ela recebe esse nome? E será que ela é mesmo tão ruim assim? Vamos entender isso de um jeito simples, como se estivéssemos conversando na cozinha de casa. O que é uma erva daninha? Erva daninha é qualquer planta que cresce onde não foi convidada. Imagine que você plantou tomateiros no seu quintal. Você rega, cuida, espera os frutos crescerem. De repente, aparece uma plantinha no meio dos pés de tomate, competindo por água, sol e espaço. Essa plantinha é a erva daninha. Ela não foi plantada por você, mas está lá, atrapalhando o que você realmente queria cultivar. Outro exemplo, você arruma um canteiro bonito com flores coloridas. Depois de algumas semanas, nota que entre as flores nasceram umas folhinhas finas e compridas, diferentes das que você escolheu. Elas crescem mais rápido, tomam espaço e deixam o canteiro feio. São as ervas daninhas de novo. Mas por que elas aparecem do nada? É simples, a natureza é esperta. As sementes dessas plantas viajam pelo vento, grudam nas patas dos animais ou até mesmo vêm escondidas na terra que você comprou. Quando encontram um lugar com água, sol e terra boa, elas brotam rapidinho. É como se fossem hóspedes indesejados que chegam sem avisar e não querem ir embora. Por que os jardineiros não gostam delas? Os jardineiros e agricultores não gostam das ervas daninhas por alguns motivos bem práticos. Vamos ver os principais. 1. Elas roubam comida e água. Toda planta precisa de nutrientes da terra, água e luz do sol para crescer. Quando uma erva daninha aparece no meio das plantas que você cultivou, ela compete por esses recursos. É como se você estivesse em uma fila para pegar um prato de comida e, de repente, alguém se enfia na sua frente e come tudo antes de você. As ervas daninhas fazem isso, sugam a água e os nutrientes que deveriam ser das suas plantas. O resultado? Suas flores ou hortaliças crescem menos, ficam fracas ou até morrem. 2. Elas crescem muito rápido enquanto um pé de alface demora semanas para crescer. Algumas ervas daninhas brotam em poucos dias. Elas têm um jeito de crescer que parece mágica. Uma sementinha cai no chão e, em uma semana, já está alta. Isso acontece porque essas plantas evoluíram para serem resistentes. Elas não precisam de muito cuidado, sobrevivem em qualquer lugar e se espalham fácil. É como comparar um atleta de maratona com alguém que mal consegue correr. As ervas daninhas são as atletas da natureza. 3. Elas abrigam pragas e doenças. Algumas ervas daninhas servem de esconderijo para insetos, fungos e doenças que podem atacar suas plantas. Por exemplo, o pulgão, aquele bichinho pequeno que suga a seiva das plantas, adora se esconder em ervas daninhas. Se elas estiverem perto das suas hortaliças, os pulgões podem pular para elas e acabar com sua plantação. É como se as ervas daninhas fossem um hotel 5 estrelas para pragas. 4. Elas atrapalham a colheita. Imagine que você plantou cenouras. Quando chega a hora de colher, você vai puxar as cenouras do chão, mas as ervas daninhas estão enroscadas nas raízes. Elas dificultam o trabalho, fazem você gastar mais tempo e ainda podem estragar as cenouras. Na agricultura, isso é um problemão, porque o tempo é dinheiro. Quanto mais ervas daninhas, mais trabalho e menos lucro. 5. Elas deixam o jardim feio mesmo que você não seja agricultor. Se gosta de ter um quintal bonito, as ervas daninhas podem estragar tudo. Elas crescem desordenadas, misturadas com as plantas que você escolheu, e deixam um visual bagunçado. É como se você arrumasse a cama e, no dia seguinte, alguém viesse e bagunçasse tudo de novo. Ninguém gosta disso, né? Será que todas as ervas daninhas são ruins? Aqui vem uma surpresa: nem toda erva daninha é vilã. Algumas até têm seus benefícios. Vamos ver alguns exemplos. 1. Elas protegem o solo quando chove muito. A água pode levar embora a camada fértil da terra, um problema chamado erosão. As ervas daninhas, com suas raízes, ajudam a segurar o solo no lugar. É como se fossem uma rede que impede a terra de escapar. Em lugares onde não tem planta nenhuma,
Como terrenos baldios, as ervas daninhas são as primeiras a aparecer e começam a preparar o solo para outras plantas crescerem depois. 2. Algumas são comestíveis. Você sabia que muitas ervas daninhas são usadas na culinária? A serralha, por exemplo, é uma erva comum em quintais e pode ser usada em saladas. O dente de leão, aquela plantinha com flor amarela que aparece em qualquer lugar, também é comestível e até tem propriedades medicinais. Em algumas regiões, as pessoas colhem essas plantas para fazer chás ou remédios caseiros. Ou seja, o que para um jardineiro é daninha, para outro pode ser um ingrediente na cozinha. 3. Elas atraem polinizadores. Algumas ervas daninhas têm flores que atraem abelhas, borboletas e outros insetos que ajudam na polinização. Sem polinização, muitas plantas não dão frutos. Então, mesmo que você não goste delas, elas podem estar ajudando suas outras plantas a crescerem melhor. 4. Elas indicam a saúde do solo. As ervas daninhas também funcionam como um termômetro da terra. Se aparecerem muitas ervas de um tipo específico, pode ser sinal de que o solo está muito úmido, muito seco ou com falta de nutrientes. Por exemplo, se você ver muito trevo crescendo, pode ser que o solo esteja com pouco nitrogênio. Assim, as ervas daninhas dão pistas sobre o que está acontecendo de errado no seu quintal. Como controlar as ervas daninhas? Se você decidiu que não quer ervas daninhas no seu jardim ou horta, existem algumas maneiras de controlá-las. Não precisa ser complicado, são coisas que qualquer pessoa pode fazer. 1. Arrancar com a mão. Essa é a forma mais simples e antiga. Quando as ervas são pequenas, você pode puxá-las com a mão, tomando cuidado para tirar a raiz toda. Se deixar um pedacinho da raiz, ela pode crescer de novo. É como arrancar um cabelo. Se você puxar só a ponta, ele volta a crescer. O melhor é fazer isso depois que chover, porque a terra fica molhada e as raízes saem mais fácil. 2. Cobrir o solo. Uma técnica usada por muitos jardineiros é cobrir o solo com algo que impeça as ervas daninhas de crescer. Você pode usar palha, folhas secas, jornal ou até uma lona preta. Isso bloqueia a luz do sol, e sem luz, as ervas não conseguem crescer. É como colocar um cobertor em cima delas, elas ficam sufocadas e morrem. Essa técnica é chamada de mulching e também ajuda a manter a umidade da terra. 3. Usar plantas companheiras. Algumas plantas crescem tão bem que não deixam espaço para as ervas daninhas aparecerem. Por exemplo, se você plantar abóbora ou melancia, as folhas grandes dessas plantas cobrem o solo e impedem que outras sementes germinem. É como se elas fossem um exército protegendo o terreno. Outras plantas, como o cravo de defunto, liberam substâncias que afastam ervas daninhas e até pragas. 4. Regar com cuidado. As ervas daninhas precisam de água para crescer. Se você regar só as plantas que você quer, evitando molhar o resto do solo, as ervas terão menos chance de aparecer. É como dar comida só para quem você convidou para o jantar, e não para os vizinhos que apareceram sem ser chamados. 5. Usar vinagre ou sal, com cuidado. Algumas pessoas usam vinagre ou sal para matar ervas daninhas. O vinagre queima as folhas, e o sal deixa a terra estéril, impedindo que qualquer coisa cresça ali. Mas atenção, esses métodos matam qualquer planta, inclusive as que você gosta. Além disso, o sal pode estragar o solo para sempre. Use isso só em lugares onde você não quer que nada cresça, como entre as pedras da calçada. 6. Cortar antes que elas floresçam. Se você não tiver tempo de arrancar todas as ervas daninhas, pelo menos corte-as antes que elas deem flores e sementes. Assim, você impede que elas se espalhem ainda mais. É como cortar o mal pela raiz. Sem sementes, não nascem novas ervas. Resumindo, o que você precisa saber sobre ervas daninhas? O que são? Plantas que crescem onde não foram plantadas, competindo com as que você quer cultivar. Por que são chamadas de daninhas? Por que atrapalham o crescimento de outras plantas, roubam nutrientes, abrigam pragas e deixam o jardim feio? Todas são ruins? Não. Algumas protegem o solo, são comestíveis, atraem polinizadores ou indicam problemas na terra. Como controlar? Arrancando com a mão, cobrindo o solo, usando plantas companheiras, regando com cuidado ou aplicando vinagre e sal, com moderação. Elas voltam? Sim, porque suas sementes estão por toda parte.
O controle precisa ser constante, como escovar os dentes. Se você parar, elas voltam. No fim das contas, as ervas daninhas são como aqueles vizinhos barulhentos, incomodam, mas fazem parte da vida. Você não precisa gostar delas, mas pode aprender a conviver e até tirar algum proveito. Se você tem um jardim ou horta, o segredo é não deixar que elas dominem o espaço. Com um pouco de cuidado e paciência, dá para manter seu cantinho verde do jeito que você gosta. E se uma ou outra erva daninha aparecer, lembre-se, até ela tem seu lugar na natureza. E se você está começando agora no mundo das plantas, não se preocupe demais com as ervas daninhas. Elas não são o fim do mundo, só um lembrete de que a natureza tem suas próprias regras. Pense nelas como aquelas visitas inesperadas que aparecem sem avisar, às vezes atrapalham, mas também podem trazer surpresas. Algumas, como a beldroega, até servem de comida, suas folhas são suculentas e podem ser usadas em saladas. Outras, como a dente de leão, atraem abelhas e outros bichinhos que ajudam a polinizar suas plantas. O importante é não entrar em guerra com elas. Se você arrancar tudo de uma vez e deixar a terra nua, o sol e a chuva vão acabar levando embora os nutrientes do solo, deixando-o fraco. É como se você limpasse a casa inteira, mas esquecesse de fechar a janela, logo o vento traz mais sujeira. Uma boa dica é cobrir o solo com palha, folhas secas ou até grama cortada. Isso impede que as sementes das ervas daninhas encontrem luz para germinar e ainda protege a terra. Outra coisa legal é observar o que as ervas daninhas estão tentando te dizer. Se você vê muitas plantas de folhas largas, como a serralha, pode ser sinal de que o solo está compactado e precisa de mais matéria orgânica. Se aparecem muitas gramíneas finas, como o capim-colchão, talvez a terra esteja muito seca ou pobre em nutrientes. Em vez de ficar bravo, use isso como uma pista para melhorar seu jardim. E não se esqueça, até as plantas que você mais ama começaram de algum lugar. Aquelas flores lindas que você comprou na loja um dia foram sementes pequenas, quase invisíveis. As ervas daninhas também são assim, só que crescem sem pedir licença. Então, em vez de xingar quando ver uma brotando no meio das suas roseiras, respire fundo e lembre-se, elas estão só fazendo o trabalho delas. O seu é decidir o que fazer com isso. No fim, cuidar de um jardim é como cuidar de qualquer outra coisa na vida, exige atenção, mas não precisa ser perfeito. As ervas daninhas vão aparecer, algumas plantas vão morrer, outras vão florescer além da conta. O legal é ir aprendendo no caminho, testando o que funciona e o que não funciona. E se um dia você olhar para o seu quintal e ver mais mato do que plantas bonitas, não desanime. Até os jardineiros mais experientes já passaram por isso. O segredo é não desistir e ir ajustando aos poucos, como quem afina um instrumento. Então, da próxima vez que uma erva daninha brotar no seu vaso de manjericão, em vez de arrancá-la com raiva, experimente dar uma olhada mais de perto. Quem sabe você não descobre que ela tem flores bonitas, ou que suas folhas soltam um cheiro interessante. Ou então, simplesmente aceite que ela está ali e siga em frente. Afinal, um jardim nunca está pronto, ele está sempre crescendo, mudando e, às vezes, dando trabalho. E é justamente isso que o torna vivo. E sabe o que é mais curioso? Muitas dessas plantas que chamamos de ervas daninhas nem são tão ruins assim. Algumas até ajudam o jardim de jeitos que a gente nem imagina. Por exemplo, aquela graminha fininha que cresce entre as pedras do caminho pode parecer só um incômodo, mas suas raízes seguram a terra e evitam que a água da chuva leve embora o solo. Ou então, a famosa dente de leão, que todo mundo acha feia quando solta aquelas bolinhas brancas pelo quintal, na verdade é uma planta cheia de benefícios, suas folhas são comestíveis, e até nutritivas, e suas flores atraem abelhas, que são super importantes para polinizar outras plantas do seu jardim. Outra coisa legal é que algumas dessas plantas invasoras podem até servir de alimento para animais. Aquele mato rasteiro que cresce perto da cerca pode ser um banquete para passarinhos ou borboletas. E se você tem uma horta, algumas ervas daninhas até ajudam a afastar pragas. É o caso da urtiga, que muita gente evita por causa do seu ardido, mas que, quando usada de forma certa, pode proteger outras plantas de insetos indesejados. Claro, nem toda erva daninha é bem-vinda.
Algumas crescem tão rápido que sufocam as plantas que você realmente quer cultivar. Nesses casos, o jeito é aprender a conviver com elas sem deixar que tomem conta de tudo. Uma dica simples é arrancar as mais agressivas quando ainda são pequenas, antes que criem raízes profundas. Ou então, cobrir o solo com palha ou folhas secas, o que ajuda a impedir que elas brotem com tanta facilidade. Mas o mais importante é não se estressar. Um jardim não precisa ser perfeito para ser bonito. Às vezes, aquele cantinho com um pouco de mato, uma flor silvestre e um inseto passeando é justamente o que dá charme ao lugar. E se você parar para pensar, até as plantas que chamamos de daninhas têm sua função na natureza. Elas não pediram para nascer ali, mas, uma vez que estão, por que não tentar enxergar o lado bom delas? No fim das contas, cuidar de um jardim é como cuidar de qualquer outra coisa na vida, exige paciência, observação e um pouco de flexibilidade. Não adianta querer controlar tudo, porque a natureza sempre dá um jeito de seguir seu próprio ritmo. Então, da próxima vez que uma erva daninha aparecer no seu caminho, em vez de xingar ou desanimar, experimente dar uma chance a ela. Quem sabe você não descobre que, no fundo, ela não é tão daninha assim. E se a gente olhar com calma, muitas dessas plantas que chamamos de erva daninha são na verdade super úteis. Aquele dente de leão, por exemplo, que todo mundo arranca do quintal, pode ser usado para fazer chá, salada ou até remédio caseiro. Suas folhas têm vitaminas e ajudam na digestão, e as flores atraem abelhas, que são essenciais para polinizar outras plantas do jardim. Ou então a beldroega, que cresce fácil em qualquer fresta de calçada. Ela é comestível, rica em ômega 3 e tem um gostinho levemente azedinho, ótimo para temperar pratos. Até a famosa tiririca, que parece uma praga nos canteiros, tem seu valor. Ela ajuda a soltar a terra, deixando o solo mais arejado para as raízes das outras plantas. E olha só que curioso, muitas dessas ervas daninhas são as primeiras a crescer em terrenos abandonados ou depois de um incêndio, como se estivessem preparando o caminho para que outras plantas mais sensíveis possam nascer depois. É como se a natureza tivesse um plano, e nós, com nossas enxadas e venenos, às vezes atrapalhássemos sem querer. Claro, não estamos dizendo para deixar o jardim virar uma selva. Se você gosta de um gramado bem aparado ou de canteiros organizados, tudo bem. A questão é não sair arrancando tudo só porque alguém disse que aquilo é ruim. Que tal, em vez de lutar contra essas plantas, aprender a conviver com elas? Você pode deixar um cantinho do quintal só para elas, ou até colher algumas para usar na cozinha ou em artesanato. Assim, o jardim fica mais vivo, mais diverso, e você ainda ganha novos ingredientes e histórias para contar. E tem mais, observar essas plantas pode ser um ótimo jeito de entender melhor a natureza. Por que será que a erva de passarinho cresce em cima das árvores? Como é que o picão preto consegue grudar nas roupas? Por que a guanchuma aparece tanto depois da chuva? São perguntas simples, mas que podem levar a descobertas incríveis. Até as crianças adoram aprender assim, brincando de detetive no quintal. No fim, o que importa mesmo é não tratar o jardim como uma batalha, mas como uma parceria. As plantas, as flores, os insetos e até as ervas daninhas estão todos conectados, e cada um tem seu papel. Quando a gente para de ver tudo como certo ou errado, bonito ou feio, e começa a enxergar como parte de um todo, cuidar do jardim fica mais leve e até mais divertido. Afinal, a natureza não segue regras rígidas, ela se adapta, se renova e surpreende. E quem sabe, ao dar uma chance para aquela plantinha que nasceu sem ser convidada, você não descobre que ela é justamente o toque especial que faltava no seu cantinho verde.